Bem, nós vamos conversar agora com o reitor Emanuel Tourinho, que acaba de ser reconduzido para a reitoria da Universidade Federal do Pará para mais 4 anos de mandato. Reitor, é um prazer poder falar com o senhor. Tudo bem? Olá, Mauro. Tudo bem? Um prazer estar novamente com você. Deve ter sido momentos tensos, não? 15 dias de muita tensão. Houve muita apreensão em razão do fato de que nós não tivemos a nomeação dentro do prazo de vigência. Regulamentado, normal, né? Exato. Então, houve uma certa apreensão, mas nós sempre estivemos confiantes de que o resultado seria positivo. A que o senhor atribui isso? Por que não seguiu um protocolo normal? É algo específico com a Universidade Federal do Pará? É algo politicamente determinado em nível nacional? O que o senhor acha disso? Bom, Mauro, é difícil saber os detalhes, não é? Porque normalmente um reitor é indicado antes do encerramento do mandato anterior. Agora, houve uma solicitação de informações à universidade após esse prazo que levou a que acontecesse esse atraso. Essa consulta que houve à universidade, ela não é incomum, porque a legislação que regulamenta a escolha de dirigentes é uma legislação antiga, que tem certas ambiguidades. A todo momento, o Ministério da Educação emite notas técnicas para orientar a interpretação desta legislação. Então, não é incomum que uma universidade seja consultada para que justifique como procedeu, não é? O que foi diferente agora foi apenas este fato de que a consulta veio muito tardiamente, o que atrasou a nomeação da nova gestão. Isso acarreta algum tipo de prejuízo acadêmico, financeiro e administrativo? Certamente, certamente. Nós estabelecemos parcerias com muitos entes da sociedade. Essas parcerias são formalizadas por meio de contratos, convênios, termos de cooperação e que requerem para sua tramitação uma definição prévia de quem será o dirigente máximo que, ao final do processo, assinará um instrumento jurídico. Então, muitos desses contratos, convênios e termos de cooperação paralisaram, aguardando esta definição. Além disso, como todos sabem, nós temos um orçamento que não é suficiente para todas as necessidades. Este é um período de final de exercício financeiro em que nós temos que tomar decisões sobre quais despesas privilegiar, sobre o que deixar para o próximo ano, e essas decisões não puderam ser tomadas enquanto não se tinha a definição de quem estaria à frente da instituição. Do ponto de vista acadêmico, os grupos de pesquisa, de extensão, os grupos que pensam em novos projetos também para o ensino, obviamente suspenderam as discussões, aguardando uma possibilidade de saber o que vai viger na instituição como política acadêmica geral para os próximos 4 anos. Então, são prejuízos que foram inevitáveis e nós agora trabalhamos para superá-los. Reitor, o que vem por aí nesses novos 4 anos? Qual o seu planejamento que o senhor vai ter que colocar em prática imediatamente para recuperar o tempo perdido? Bom, quando nós assumimos no mandato anterior, nós já estávamos na crise fiscal e já havia redução de orçamentos das universidades. E nós foi quando houve a contenção e coisa, mas depois tudo foi liberado, né, Reitor? Isto no ano passado, não é que houve contingenciamento, depois houve a liberação do contingenciamento, mas nos anos anteriores nós tivemos redução real do orçamento das universidades, não é? Então, temos hoje um orçamento para investimentos e custeio que é inferior ao orçamento que tínhamos 5 anos atrás. Mas, no mandato anterior, nós já tínhamos essa decisão de que nós não queríamos apenas manter a universidade funcionando com o que ela tinha, apesar dessas dificuldades. Nós queríamos continuar evoluindo, continuar crescendo, continuar avançando na qualidade do que fazemos em matéria de ensino, pesquisa e extensão. Então, esta é a mesma diretriz que teremos para os próximos anos. Serão anos possivelmente mais difíceis, porque a crise fiscal se agravou com a pandemia,
mas teremos que usar da nossa criatividade e da nossa capacidade de mobilização, articulação com parceiros que possam também nos ajudar nesse esforço de aporte de recursos para sustentar os projetos que podem garantir esse desenvolvimento da UFPA. Ouvimos falar muito em autonomia universitária, houve toda uma mobilização em torno da autonomia universitária. Mas, na prática, reitor, isso não é um pouco de ficção? Já que a liberação de verba depende de políticas determinadas pelo governo federal, que poderá repassar ou não a verba do orçamento? Do ponto de vista financeiro, esta é sempre uma dificuldade, não é? As universidades, elas nunca sabem exatamente com qual orçamento elas podem contar para o ano seguinte, muito menos para a próxima década, porque o ideal seria que pudéssemos fazer um planejamento mais médio e longo prazo, o que não podemos porque vivemos essa incerteza. Agora, mesmo assim, a autonomia, especialmente a autonomia didático-científica, a autonomia de gestão, ela é fundamental para as universidades, não só para as universidades públicas, para todas as universidades e do mundo inteiro. Ou você tem um ambiente de liberdade de pensamento, liberdade de cátedra, um ambiente estimulante para a concepção de projetos inovadores, um ambiente em que os grupos acadêmicos se sentem estimulados a investir no desenvolvimento da instituição, ou a coisa não funciona. Então, quando você tem uma intervenção externa na universidade, quando você tem à frente da universidade alguém que não tem o reconhecimento da comunidade, não foi colocado naquela posição por um processo que mobilizou o debate dos atores internos, é muito difícil que uma universidade consiga avançar, consiga dar as respostas que a sociedade espera. O ideal seria que toda essa mobilização ocorrida agora para a sua nomeação permanecesse ativa para garantir repasses de orçamento e garantir essa autonomia tão buscada. Certamente ela vai continuar, não é? Possivelmente de um modo diferente, mas a comunidade universitária tem esse conhecimento da importância da sua mobilização, da sua participação no dia a dia da instituição. Agora, observe que houve um fato que foi muito interessante nesse processo, é que nós tivemos uma mobilização não só da comunidade universitária, mas da sociedade em geral. Várias organizações... Sim, extrapolou o campo acadêmico. Então, isso foi bom, porque mostrou que a sociedade acompanha a universidade, que a sociedade se importa com os destinos da universidade, né, e que a sociedade espera do poder público um apoio devido à universidade. Então, isso foi um ganho importante e, obviamente, também nos traz mais responsabilidade nesse esforço que nós fazemos cotidianamente de interação com toda a sociedade. É altamente legítimo esse seu retorno, agora com apoio geral, não é? Mas não passa a ser uma coisa muito fácil diante de todos os problemas, principalmente econômicos, que o Brasil está passando. Eu vejo que há sempre uma preocupação nas universidades em serem as maiores. Maior número de curso, maior número de alunos, é sempre maior, 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 maior. E quando chegará a hora em que seja buscado o melhor, que a qualidade se sobreponha à quantidade? Bem, primeiro, no caso da Universidade Federal do Pará, nós temos feito um esforço enorme de avanço, não apenas na quantidade, mas na qualidade. Vou lhe dar apenas um exemplo, para você ter uma ideia. Em 2019, pela primeira vez, a Universidade Federal do Pará figurou no principal ranking de universidades brasileiras, reconhecida como uma das melhores universidades do mundo. Isto só aconteceu porque nós avançamos muito na qualidade do que fazemos em pesquisa, em ensino, extensão. Nos últimos 3 anos, apenas nos últimos 3 anos, a quantidade de citações de artigos científicos da Universidade Federal do Pará nas melhores revistas científicas do mundo, que são aquelas indexadas numa base de dados denominada Web of Science, o número dessas citações cresceu 50%. Isto quer dizer, o impacto da ciência que nós fazemos na ciência internacional duplicou. Isso é muito significativo e para um período muito curto, de 3 anos. Não é? Então, isso mostra que está havendo
um avanço muito grande do ponto de vista qualitativo. Agora, por que nós temos que continuar insistindo também na expansão da qualidade? Porque o Brasil é um dos países que tem uma das menores taxas de acesso à educação superior, né? O percentual de jovens de 19 a 25 anos de idade brasileiros que têm acesso à educação superior está ligeiramente abaixo de 20%. Nas nações desenvolvidas, em muitas nações em desenvolvimento, esse percentual é acima de 30%, 40%. Né? Mesmo aqui na América do Sul, nós temos países que têm uma taxa muito mais alta do que a brasileira. Então, o Brasil é um país que precisa ainda fazer um esforço muito grande de expansão da educação superior. Vou dar uma medida para você concreta do que é essa carência. No nosso estado do Pará, todos os anos a universidade faz um processo seletivo no qual ela oferta em torno de 8.000 vagas. Todos os anos nós temos mais de 100.000 inscritos no vestibular da UFPA. E desses 100.000 inscritos, né, no último ano, mais de 40.000 candidatos tinham nota suficiente para entrar na universidade, ou seja, estavam acima daquele mínimo requerido em cada área de conhecimento do Enem. Então, nós pudemos acolher 8.000 desses candidatos e 32.000 desses jovens que estão aptos a entrar, têm os repertórios requeridos para entrar na educação superior, não puderam entrar por falta de vagas. Né? Então, é claro, as nossas universidades brasileiras são universidades que, comparativamente com outros países, têm um número elevado de alunos de graduação, tem uma proporção elevada de alunos de graduação em relação a alunos de pós-graduação, mas porque temos poucas universidades e temos uma carência muito grande ainda de acesso à educação superior. Então, a expansão da oferta da educação superior não pode sair da pauta das políticas públicas no Brasil. E isto está consolidado no Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação faz esse diagnóstico, né, sobre o baixo acesso à educação superior no Brasil e a necessidade de expansão ao longo da próxima década. E veja, o Plano Nacional de Educação é uma das poucas leis no Brasil que foi aprovada por unanimidade no Congresso Nacional. Então, nós temos todas as razões para continuar buscando essa expansão. O nosso desafio é como é que nós fazemos essa expansão em um momento de encolhimento do investimento público em educação. Não é? Nós precisamos encontrar uma maneira de financiar as instituições públicas que ofertam educação superior e de dar a elas condições para que aumentem esta oferta, não é? Para que possamos nos aproximar daquelas taxas de acesso à educação superior das nações vizinhas e das nações desenvolvidas. Heitor, existe uma discussão de pós-graduação paga. O senhor é favorável? Eu sou favorável à expansão do sistema público de educação superior. A educação superior paga, ela já existe no Brasil, tanto na graduação como na pós-graduação, há muito tempo. Não é? O que nós observamos nos últimos anos, aliás, nas últimas décadas, é que o carro-chefe da pós-graduação no Brasil são as instituições públicas. Por quê? Porque a educação superior já é um nível que requer um investimento alto, não é? E a pós-graduação ela necessita de um investimento que não gera lucros. Então, é muito difícil você ter pesquisa e pós-graduação em instituições que tenham fins lucrativos. Muitas delas se esforçam e fazem um bom trabalho. Eu não acho que todas, não é, podem ser colocadas na mesma condição. Quer dizer, muitas fazem bons trabalhos, inclusive as instituições confessionais, muitas delas se destacam, não é? Mas nós precisamos compreender que, se quisermos aumentar a oferta de pós-graduação no Brasil, terá que ser investindo prioritariamente nas instituições públicas, porque esta oferta, não é, ela requer um investimento muito maior. Heitor, a Universidade do Amapá é filhote da Universidade Federal do Pará.
a do oeste do Pará, baseada em Santarém, a do sul e do sudeste, baseada em Marabá. Existem reivindicações de uma universidade baseada em Altamira e outra no Marajó. O senhor concorda? Eu disse há pouco que nós precisamos expandir a educação superior pública no país e mais ainda no nosso estado e na Amazônia. Então, obviamente, temos que tentar criar condições. E mais do que isso, nós temos um projeto da Universidade Federal do Xingu, sediada em Altamira, por desmembramento do campus da UFPA em Altamira. Temos projeto de criação da Universidade Federal do Marajó por desmembramento dos campi que temos em Soure e Breves. E temos projeto de criação da Universidade Federal da Amazônia Tocantina, por desmembramento dos campi que temos em Cametá e em Abaetetuba. Obviamente, a criação de uma nova universidade requer, né, um investimento novo, né, recursos que são consideráveis, vagas para professores, para técnicos. Então, isto só acontece por uma decisão do governo, né? É preciso que o governo esteja convencido dessa necessidade e disposto a fazer esse investimento. Nós trabalhamos para fortalecer cada campus desse da universidade, e se você for a cada um, você vai perceber isso. Cada campus da Universidade Federal do Pará é hoje o embrião de uma nova universidade. Assim como no passado, Marabá, Santarém, Macapá, não é, foram campi iniciados, não é, de um modo mais modesto, mas que se desenvolveram e se transformaram em estruturas muito robustas de ensino e de pesquisa. O próximo processo seletivo da Federal do Pará sofrerá alguma mudança em função desse episódio de 15 dias? Os processos seletivos de todas as universidades públicas do país estão alterados em função da pandemia, não é? O próprio Enem foi adiado, né? Ele vai acontecer, a próxima edição, 3 meses a 4 meses depois da data prevista. Então, nós vamos iniciar imediatamente o debate interno na UFPA sobre o novo processo seletivo. Sabemos da expectativa da sociedade em relação a isso. Os jovens podem ter certeza de que devem se dedicar, não é, a essa avaliação do Enem, porque haverá um processo seletivo da Universidade Federal do Pará. Agora, trabalharemos com a formatação final deste novo edital de seleção, na medida em que formos tendo informações mais seguras sobre quando a universidade pode retomar as atividades presenciais, o que ainda é uma incerteza para todas as universidades. O senhor pensa em alguma ação no novo mandato que o senhor não conseguiu realizar no mandato anterior? Eu gostaria muito de continuar o esforço que nós estamos fazendo para avançar com a estrutura dos nossos laboratórios de ensino e de pesquisa. Vamos continuar este investimento. A universidade, ela, ao longo dos últimos 4 anos, destinou 20 milhões para reestruturar os laboratórios de ensino de graduação. Foram mais de 300 laboratórios construídos ou modernizados, e começamos um projeto que foi de flexibilização curricular dos cursos de graduação. Esse processo deu apenas os primeiros passos. Nós temos uma grande expectativa de que neste novo mandato nós possamos avançar bastante, porque esta flexibilização curricular é um componente fundamental para que nós garantamos para os nossos discentes uma formação mais multidisciplinar ou interdisciplinar, que é uma exigência hoje da sociedade. Nós precisamos ter profissionais capazes de interagir com diferentes campos de conhecimento, de se apropriar de informações que vêm de diferentes fontes, né? Então, este preparo não pode ser deixado para quando o aluno sai da universidade. Nós temos que preparar o aluno para o trabalho interdisciplinar aqui, enquanto ele está no seu curso de graduação. Mas não podemos fazer isso se o aluno de um curso passa 5 anos interagindo com profissionais que tenham uma mesma formação, não é? Eles precisam, na sua trajetória aqui, ter interlocutores que vêm de diferentes áreas, que dominam diferentes campos de conhecimento. E a flexibilização curricular é um projeto importante para isso. Então, nós temos grande expectativa com o avanço desta transformação também no nosso ensino de graduação.
Então, o senhor pensa em alguma alteração na sua equipe de gestão ou permanecerá tudo igual? Olha, a equipe de gestão, ela altera o tempo todo, né? Pontualmente, ao longo do primeiro mandato, houve, isso é natural. Nós não estamos discutindo uma remodelação completa da equipe, mas possivelmente uma outra mudança acontecerá. Como acontece normalmente, independentemente de estarmos em um momento de mudança de gestão ou não. Reitor Emanuel Tourinho, parabéns por essa recondução, boa sorte nessa sua nova missão. Hoje nós estamos gravando na quinta-feira, que é dia do professor, minha homenagem a todos os professores através do senhor. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Mauro. Eu agradeço também o trabalho desenvolvido pela imprensa do Estado do Pará na cobertura, né, desse processo de escolha de dirigentes da universidade. A imprensa cumpriu um papel importante, não é, informando e mobilizando a sociedade em favor da Universidade Federal do Pará. E a universidade estará aqui fazendo um grande esforço coletivo para ofertar à sociedade paraense o que de melhor puder ser desenvolvido em matéria de educação e ciência. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite.